Alô, galera goiana! Alô, galera esmeraldina! Aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. E neste vídeo eu vou trazer para vocês as informações, o pré-jogo de Goiás e Atlético Paranaense pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o time esmeraldino, um jogo muito importante, pois a equipe alviverde quer deixar a zona do rebaixamento. Para o Furacão, um jogo também de muita importância, pois o time paranaense quer dormir na liderança do Campeonato Brasileiro neste sábado. Então, a partir de agora, eu trago para vocês as prováveis escalações, taticamente o que é que a gente pode esperar desse jogo, falar também um pouco sobre essa equipe do Atlético Paranaense do técnico Luiz Felipe Scolari, assim como o retrospecto entre as duas equipes. Não sai daí, é a partir de agora, tudo isso você confere logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e que alegria receber a sua visita aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Já deixa aí aquele like da confiança. Se você gostar da publicação, compartilhe com seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos. Se você sentir vontade de falar alguma coisa a respeito da publicação, deixe um comentário. Participe ativamente aqui da comunidade do Futebol 62, tá bem? Quem está conosco nesta missão de fortalecer a mídia independente é o Bazar do Professor Alcides, a loja de departamentos mais famosa de Goiás. Além das lojas em Goiás, o Bazar do Professor Alcides também está em cidades do interior da Bahia. Olha só que beleza! Bazar do Professor Alcides, lá você encontra uma linha completa de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo com muita qualidade. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Bazar do Professor Alcides, parceiro e que parceiro aqui do Futebol 62. Vamos ao serviço do jogo. Aí está Atlético e Goiás, Goiás e Atlético Paranaense, Campeonato Brasileiro da Série A, 16ª rodada. O jogo acontece neste sábado, 9 de julho, às 20 horas e 30 minutos, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Os ingressos, R$ 40 no setor, no espaço família, R$ 40 no tobogã, R$ 50 nas cadeiras, R$ 50 no setor visitante. O torcedor com a camisa do Goiás paga metade, paga meia entrada naqueles setores evidentemente destinados ao torcedor alviverde. O torcedor com carteirinha de estudante paga meia entrada em qualquer setor do estádio da Serrinha. Vamos ao retrospecto entre as duas equipes com dados do futeboldegoias.com.br. São 47 jogos na história, com 17 vitórias do Goiás, 20 vitórias do Atlético Paranaense e 10 empates. O Verdão marcou 65 gols nestes jogos e o Furacão fez 69. Para hoje, a arbitragem paulista de Rafael Claus, da FIFA, ele que vai à Copa do Mundo, Danilo Ricardo Maniz e Rodrigo Figueiredo Correia serão seus assistentes, assim como o VAR de José Cláudio Rocha, todos eles são lá de São Paulo, um quarteto paulista para comandar Goiás e Atlético Paranaense. Agora vamos falar um pouco dos times, né, das escalações. Goiás que não conta mais com Sidney, Goiás que não conta mais com Elvis, os dois jogadores rescindiram contratos com a equipe alviverde. Então, o técnico Jair Ventura passa a ter essa realidade sem poder contar com mais dois jogadores, né? Jair Ventura que já perdeu 8 jogadores definitivamente, 7, né? O da Silva é o único que ainda pode retornar nessa temporada. Desde que ele chegou ao Goiás, então o Jair Ventura sofrendo baixas quase que semanais no time alviverde. Sem o Elvis, a tendência é que o Felipe Bastos ganhe a oportunidade de jogar um pouco mais solto, um pouco mais avançado. O Juan deve retornar à equipe ali na lateral esquerda e essa deve ser a única novidade no Goiás para este confronto contra a equipe do Furacão. Vamos conferir aqui o provável Goiás para esse jogo de hoje à noite. Tadeu, o trio de zagueiros Ian Souto, Reinaldo e Caetano, Dieguinho lateral direito, Juan lateral esquerdo, os dois volantes Caio Vinícius e Matheus Salles, um pouco mais de liberdade para o Felipe Bastos, lá na frente o Vinícius e o Pedro Raul. Este deve ser o Goiás no 3-5-2 do técnico Jair Ventura. Agora vamos ao Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari, distribuído aí no 4-2-3-1 de Bento,
Bento, goleiro formado na base do Atlético Paranaense. Orejuela, né, jogador que chegou ao Brasil, atuou pelo Cruzeiro, pelo Grêmio, pelo São Paulo. O Pedro Henrique, jogador formado na base do Corinthians, mas que já está no Atlético Paranaense há pelo menos 4 temporadas. Matheus Felipe, um dos destaques da Série B do ano passado pelo CSA. E o Abner, jogador que o Atlético Paranaense comprou junto à Ponte Preta, um jovem jogador. O Eric, jogador começou lá no interior do Paraná, mas já está no Atlético Paranaense há alguns anos. Matheus Fernandes, né, jogador importante, jogou no Botafogo, no Palmeiras, esteve até no Barcelona e voltou ao futebol brasileiro para jogar pelo Atlético Paranaense. O atacante é o Coelho, aquele mesmo que estava no Bragantino no ano passado. O Vitor Bueno é o meia de ligação, jogador que surgiu no interior paulista, jogou pelo Santos, pelo São Paulo. E o Vitor Roque, garoto que o Atlético Paranaense comprou junto ao Cruzeiro, joga pelo lado esquerdo. Lá na frente o uruguaio Canóbio, ele que faz a sua primeira participação, vive a sua primeira temporada aqui no futebol brasileiro. Este deve ser o Atlético Paranaense de Luiz Felipe Scolari, distribuído aí num 4-2-3-1. O que é que a gente pode esperar taticamente desse jogo? Lembrando, o Atlético faz uma campanha aí de vice-liderança neste momento do Campeonato Brasileiro, está invicto a 14 jogos, somando partidas do Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas o Atlético tem uma característica. O Atlético é um time pouco visto. Por que, Gerliezer? Pouco visto, né? Talvez você pergunte. Como o Atlético não está no Premier, né, que é o canal fechado que mostra a maioria dos jogos do Campeonato Brasileiro, me parece que existe também uma certa, entre aspas, birra da emissora que não coloca os jogos do Atlético também no Sport TV. Então a gente quase não vê jogos do Atlético Paranaense. É raro a gente ver um jogo do Atlético Paranaense, o que é ruim. Né? Eu mesmo gosto de assistir todos os jogos da Série A, da Série B, especialmente dessas duas competições, até para ter maiores subsídios, né, no momento de fazer as análises. E o Atlético Paranaense é um time que eu tenho muitas dificuldades em assistir. Assisti Atlético e Coritiba, né? Outro dia assisti aquele clássico que o Atlético venceu por 1-0 lá no Couto Pereira, mas é raro a gente assistir jogos do Atlético Paranaense. O fato é que o Atlético faz uma grande campanha desde a chegada do Filipão, só perdeu um jogo, que foi um jogo lá em Volta Redonda para a equipe do Fluminense, mas invicta a 14 jogos, 10 vitórias e 4 empates. Esta equipe, só que ela não é uma equipe propositiva, não é. O Atlético é um time que joga muito reativo. Ao lado do Goiás, o Atlético Paranaense são as equipes que têm menor posse de bola dentro do Campeonato Brasileiro. Então são dois times que gostam de uma mesma característica. O que é que muda, Gerlias? É que o Atlético Paranaense tem mais competência e mais qualidade técnica para exercer esse jogo reativo. Então o Atlético marca bem e tem um contra-ataque perigosíssimo. É um time que quando ataca, por exemplo, o jogo do Atlético Paranaense com o Palmeiras, né, o Atlético Paranaense consegue uma vitória dentro do Allianz Parque na eficiência do seu ataque, na capacidade do seu ataque e também, evidentemente, da sua defesa de segurar um ataque poderoso como aquele ataque do Palmeiras. Então o Atlético é esse time, é um time de contra-ataques, mas um time muito qualificado. E isso me faz ter uma certa dúvida de que tipo de jogo tático nós teremos hoje na Serrinha. O Goiás é um time que naturalmente espera pelo adversário. O Atlético é um time que naturalmente também espera pelo adversário. E aí, quem é que vai tomar um pouco mais essa iniciativa? Quem é que está mais necessitado do resultado dentro do seu propósito? O Goiás de sair da zona do rebaixamento, o Atlético Paranaense de chegar à liderança da competição. Então, é um jogo assim, um pouco misterioso, né? De um desenho tático um pouco nebuloso antes da gente ver a bola rolando no estádio da Serrinha. Para mim, o Atlético Paranaense é favorito no jogo. Por quê? Porque tem um time melhor do que o do Goiás. Ele tem uma equipe com peças, com valores individuais melhores do que os valores do Goiás. Por isso, inclusive, está na segunda colocação do campeonato, enquanto o Goiás é apenas o 17º colocado na tabela de classificação. Mas isso não é algo que assusta o time esmeraldino. O Goiás joga contra times melhores do que ele quase toda a rodada. Né? Raríssimos são os momentos que o Goiás joga na Série A com um time tecnicamente inferior ao dele. Então o Goiás já está habituado a essa situação. Dentro da própria Serrinha, o Goiás já enfrentou o Atlético Paranaense,
Atlético Mineiro, enfim, Palmeiras, né? Desculpa, até Paranaense não, Atlético Mineiro, Palmeiras, times que são superiores ao time alviverde, né? Então isso é natural, o Goiás já está acostumado a esse tipo de jogo. E eu penso que nós teremos um bom jogo na Serrinha, até pela necessidade das duas equipes. O empate acaba sendo ruim para os dois. O Goiás vai ver o empate como algo negativo. O Atlético também viria o empate como algo negativo. Então tomara que a gente tenha um bom jogo no estádio Ailê Pinheiro. Tá bem? E você, torcedor alviverde, fica à vontade. Se você, torcedor do Furacão, estiver aqui pelo Futebol 62 também, fica à vontade para fazer o seu comentário, para fazer a sua participação. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.